Eu ainda me lembro do cheiro da terra molhada naquele dia. Chovia fraco, e o som dos pingos batendo no telhado da varanda parecia zombar da dor que eu sentia. Minha filha morreu nos meus braços, e o que Jesus fez depois mudou tudo. Eu sei que pode parecer uma frase bonita, dessas que a gente lê em algum lugar e pensa, isso é impossível. Mas não é. Eu vivi isso. Eu senti o corpo dela esfriando enquanto eu gritava por socorro e vivi para contar o que Deus fez com o homem destruído que eu era naquele dia. Ela se chamava Ana Clara. Tinha só 5 anos, cabelinho cacheado, risada fácil, dessas que iluminam a casa inteira. Era o meu raio de sol. Eu trabalhava como pedreiro no interior de Minas. Simples, vida pacata. Tinha um filho mais velho, o Mateus, e minha esposa, a Sílvia, companheira de vida. Nossa família era feliz, ou pelo menos eu achava que era. A gente se amava, mas eu vivia ocupado demais, distante de Deus e muitas vezes da própria família. Eu acreditava em Deus, claro, mas de longe. Tipo aquele cara que diz, Deus existe, mas nunca sentiu ele de verdade. Aquele dia começou como qualquer outro. Ana Clara insistiu para eu levá-la na pracinha. Pai, me empurra mais altos, ela dizia, rindo, com os pés balançando no ar. Eu nunca imaginei que em poucos minutos eu estaria com ela no colo, implorando para que respirasse. Tudo aconteceu tão rápido. Um carro em alta velocidade, um grito, um som seco, e o mundo parou. Eu me ajoelhei na rua, segurando o corpinho dela, e senti o sangue escorrendo pelos meus braços. Lembro de olhar para o céu e gritar, Deus, por quê? Mas o céu parecia mudo. Levei ela no colo até o hospital da cidade, desesperado, e os médicos tentaram, mas eu sabia. Eu senti quando o coraçãozinho dela parou. O relógio marcava 15h17 quando a vida dela foi embora. E naquele mesmo minuto, eu morri junto. Os dias seguintes foram um borrão. Eu não lembro direito do velório, só lembro de ver o caixãozinho branco e sentir uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Raiva de Deus, raiva do mundo, raiva de mim. Eu não conseguia orar. Eu não queria ouvir ninguém falando de fé. Todo mundo dizia, Deus sabe o que faz. Mas para mim, aquilo soava cruel. Como alguém podia saber o que fazia ao tirar uma criança de 5 anos dos braços do pai? A casa ficou silenciosa. O quarto dela ainda tinha o cheirinho do shampoo de morango. A boneca preferida continuava em cima da cama. Eu entrava lá às vezes e ficava só olhando, tentando entender se aquilo tudo era real. À noite, eu ouvia o choro da minha esposa vindo do quarto ao lado e me sentia um fracasso. Eu devia ter protegido ela. Eu devia ter feito algo. Comecei a beber. Primeiro só uma cerveja para tentar dormir. Depois uma garrafa inteira. Depois 2. Acordava tonto, ia trabalhar e à noite voltava para o mesmo vazio. Eu falava com Deus, mas não era oração. Era briga. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que comigo? E o silêncio continuava. As semanas viraram meses e a culpa só aumentava. Eu comecei a afastar todo mundo. Sílvia tentava me alcançar, mas eu não queria conversa. Nosso casamento desabava aos poucos, como uma parede rachando por dentro. Eu dizia que estava tudo bem, mas por dentro eu estava quebrado. Foi numa dessas madrugadas que algo começou a mudar. Bem sutil, mas mudou. Eu tinha bebido demais e acabei desabando na sala, no sofá. Quando acordei era madrugada. A casa estava escura, só a luz da lua entrando pela janela. E eu juro, eu ouvi a voz dela. Fraca, suave, mas nítida. Papai, não chora. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu sentei, olhei para todos os lados, mas não tinha ninguém ali. Só aquele silêncio pesado. Papai, não chora, ecoava dentro da minha cabeça, como se tivesse vindo de um lugar que eu não sabia explicar. Naquela noite, algo em mim se quebrou de vez. Eu chorei como nunca tinha chorado antes. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei e pedi para Deus me ouvir. Não para devolver a minha filha, mas para me devolver a mim mesmo. E pela primeira vez desde o acidente, eu senti algo diferente. Uma presença. Como se alguém estivesse ali, sentado comigo no escuro. Não vi nada. Não ouvi mais nenhuma voz, mas senti uma paz estranha, suave, me envolvendo. Foi o começo de algo que eu ainda não entendia. Algo que viria mudar tudo, até as coisas que eu achava que não tinham mais conserto. Mas o que aconteceu nos dias seguintes foi o que realmente me fez acreditar que Jesus não só me ouviu naquela madrugada,
mas já estava me preparando para algo muito maior. Nos dias que seguiram aquela madrugada, eu fiquei diferente. Não sabia explicar o porquê. Eu ainda chorava, ainda sentia o vazio, mas algo dentro de mim parecia vivo de novo. Era como se por um instante eu tivesse lembrado que Deus existia. Mas logo depois vinha o peso da dúvida. Se Ele existe, por que não impediu o carro? Por que não salvou a minha filha? Eu tentava afastar esses pensamentos, mas eles voltavam cortantes como uma faca. Eu me lembrava da voz dela. Papai, não chora. E aquilo me perseguia dia e noite. Às vezes eu achava que estava enlouquecendo. Outras vezes eu achava que era Deus tentando me alcançar. Eu não sabia mais distinguir o que era real. Então, uma noite, sem conseguir dormir, peguei o carro e dirigi sem rumo pelas estradas de terra da região. O rádio tocava uma música antiga que minha mãe ouvia quando eu era menino. Segura na mão de Deus e vai. Eu quase desliguei, mas por alguma razão eu deixei tocar. Enquanto eu dirigia, comecei a falar com Deus em voz alta, com raiva, com dor, com desespero. O Senhor quer que eu faça o que agora? Eu perdi tudo. O Senhor tirou tudo de mim. Eu não consigo mais acreditar. Foi quando, de repente, o carro apagou. Simplesmente morreu. No meio do nada, à beira de um barranco, só o som dos grilos. Eu bati no volante, xinguei e desci do carro e chutei o pneu. E foi ali, naquele silêncio, que aconteceu. Eu olhei para o céu estrelado e disse: se o Senhor realmente existe, fala comigo agora, porque eu não aguento mais. E naquele instante não foi uma voz que ouvi, foi uma lembrança. A lembrança do dia em que a Ana Clara nasceu. Eu lembrava da minha esposa sorrindo, lembrava do primeiro choro dela e das palavras que o médico disse. Ela é forte, viu? Vai dar trabalho esse anjinho. E pela primeira vez eu entendi algo que nunca tinha percebido. Deus me mostrou aquele momento para me lembrar de uma verdade simples, mas profunda. Ela nunca foi minha, ela sempre foi dele. Eu caí de joelhos no chão de terra e chorei de novo, mas dessa vez o choro era diferente. Era um choro de entrega. Eu disse: Senhor, se ela era tua, então me ensina a viver com isso. Me ensina a ser teu também. E ali, ajoelhado no meio da estrada, eu senti algo como uma onda quente atravessando o meu peito. Não era emoção, era presença. Era como se Jesus estivesse me abraçando por dentro. Depois disso, voltei para casa com uma sensação estranha de paz. Silvia me olhou nos olhos quando entrei, e pela primeira vez em meses, eu consegui abraçá-la de verdade, sem palavras, só com o coração. Nós dois choramos juntos, e eu disse: eu quero tentar de novo. Quero voltar para Deus. Ela só assentiu. E naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, oramos juntos. Uma oração curta, simples, mas verdadeira. Nos dias seguintes, comecei a ir numa igrejinha simples, de madeira, que ficava no alto do morro. Era pequena, com bancos velhos e cheiro de madeira antiga. Eu sentava sempre no fundo, sem saber o que falar, só ouvindo o pastor. No começo eu ficava desconfortável. As pessoas cantavam com as mãos levantadas, e eu me sentia fora de lugar. Mas algo em mim dizia para continuar. Foi numa dessas reuniões que o pastor falou algo que pareceu direcionado só para mim. Às vezes, Deus permite que a gente perca algo que amamos, para nos mostrar que só Ele pode preencher o vazio que fica. Eu não consegui segurar o choro. Parecia que Deus usava aquele homem para me dizer exatamente o que eu precisava ouvir. A partir daí, comecei a mudar devagar. Parei de beber. Comecei a conversar mais com meu filho Mateus, que também carregava a dor de perder a irmã. Eu percebi que ele estava crescendo com um pai ausente, e eu não queria que o luto roubasse mais ninguém da minha família. Uma noite, enquanto orava sozinho, falei: Deus, eu não quero só sobreviver. Eu quero viver, mas do teu jeito. E foi aí que tudo começou a tomar um novo rumo. Eu comecei a sonhar com algo que nunca tinha imaginado: abrir um pequeno negócio. Eu era pedreiro, mas sempre tive habilidade com madeira. Então, decidi abrir uma marcenaria. No começo ninguém acreditava, nem eu. Mas eu sentia que Deus estava me conduzindo para isso. Fiz um empréstimo pequeno, comprei umas ferramentas usadas e comecei num quartinho nos fundos de casa. E para minha surpresa, as coisas começaram a dar certo. Um vizinho pediu um móvel, depois outro,
E logo eu tinha mais pedidos do que dava conta. Eu não entendia como, mas parecia que a cada passo que eu dava com fé, Deus abria mais uma porta. Mas o mais impressionante não era o dinheiro, era o que estava acontecendo dentro de mim. Eu comecei a sentir alegria de novo. Uma alegria simples, serena, que vinha de Deus. E em meio a tudo isso, algo aconteceu numa manhã que eu nunca vou esquecer. Algo que me fez entender, de uma vez por todas, que Jesus não apenas curou minha dor, Ele transformou a minha vida inteira. Mas isso eu só descobri quando abri uma caixa velha que estava guardada no quarto da Ana Clara. Dentro dela havia algo que me fez desabar de joelhos. Aquela caixa estava em cima do guarda-roupa, coberta de poeira. Eu nem lembrava mais dela. Era cor-de-rosa, com alguns adesivos que a Ana Clara tinha colado. Corações, uma estrela e um pequeno desenho de um arco-íris. Quando peguei, senti um frio subindo pelas mãos. Eu sentei no chão, abri devagar e ali dentro estavam guardadas algumas lembranças. Um par de sapatinhos, um lacinho de cabelo, um desenho torto de família, com ela no meio segurando minha mão. Embaixo de tudo, havia um envelope dobrado com meu nome escrito em letras tremidas. Para você, papai. Meu coração disparou. Eu sabia que uma criança de 5 anos não teria deixado uma carta intencional. Então aquilo devia ter sido algo que ela fez com a mãe, talvez na escolinha. Mas o momento em que encontrei aquilo, parecia algo além da coincidência. Eu abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia um papel meio amassado, desenhado com lápis de cor. No centro, ela tinha escrito, do jeitinho infantil dela, Papai, Jesus te ama. Eu não consegui conter o choro. Era como se aquele bilhete tivesse atravessado o tempo e o sofrimento só para me alcançar naquele exato instante. Eu me ajoelhei, segurando o papel no peito, e disse, Senhor, eu entendi. Aquele bilhete era simples, mas carregava tudo o que eu precisava ouvir. Era como se a própria Ana Clara tivesse sido usada por Deus, mesmo sem saber, para deixar ali o lembrete do amor que eu tanto duvidava. Depois daquele dia, algo em mim se firmou. Eu não estava mais tentando apenas sobreviver à dor. Eu estava aprendendo a caminhar com Jesus dentro dela. Comecei a acordar cedo, antes do sol nascer, e orar. No início, eram orações curtas, tímidas, mas sinceras. E a cada manhã, eu sentia que minha alma ganhava força. A marcenaria começou a crescer. As pessoas diziam que havia algo diferente nos meus trabalhos, que parecia que cada peça tinha vida. E eu sabia o motivo. Era Deus colocando beleza até nas coisas simples das minhas mãos. Certo dia, uma senhora idosa entrou na oficina. Ela queria um pequeno caixote para plantar flores, e enquanto esperava, ficou observando as cruzes de madeira que eu fazia e deixava expostas na parede. Ela perguntou se eu era cristão, e eu respondi, agora sou. Ela sorriu e disse, então Deus vai usar suas mãos para curar corações. Eu fiquei sem entender direito, mas aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça por semanas. Naquele tempo, minha esposa e eu começamos a participar de um pequeno grupo de oração. Toda sexta à noite, umas 6 famílias se reuniam na casa de alguém para cantar, ler a Bíblia e compartilhar o que estavam vivendo. No início, eu só ouvia, mas um dia, sem planejar, eu contei a minha história. Quando terminei, o silêncio tomou conta da sala. Algumas pessoas choravam, outras oravam em silêncio. E uma senhora veio até mim, colocou a mão no meu ombro e disse, você precisa contar isso para mais gente. Sua dor virou testemunho. Naquela noite eu não dormi. Fiquei pensando naquilo. Será que Deus realmente queria usar a minha história? Eu que tinha me revoltado contra Ele. Eu que gritei, que blasfemei, que duvidei. Mas quanto mais eu orava, mais eu sentia um fogo dentro de mim. Não de tristeza, mas de propósito. Foi então que surgiu a ideia de começar algo novo. Eu decidi fazer cruzes de madeira para doar. Pequenas cruzes simples feitas à mão com o nome Jesus gravado nelas. No começo, eu deixava em hospitais para quem estivesse internado. Às vezes eu escrevia um bilhete. Você não está sozinho. Outras vezes eu apenas deixava sem nada. Eu não tinha intenção de aparecer. Era só um jeito de retribuir o amor que me alcançou. Mas Deus tinha planos maiores.
Certa manhã, uma moça entrou na marcenaria e perguntou se eu era o homem das cruzes. Eu ri e disse que sim. Ela me contou que tinha recebido uma dessas cruzes no hospital, num dia em que estava prestes a desistir da vida. Ela disse que, ao ver aquela cruz, algo mudou dentro dela. Eu senti que Jesus estava me chamando de volta. Ela falou, com lágrimas nos olhos. Naquele momento eu percebi. O mesmo Deus que me levantou da morte por dentro estava usando minhas mãos para levantar outros também. Com o tempo, o negócio prosperou mais do que eu podia imaginar. Eu comecei a empregar pessoas, muitos deles pais que, como eu, tinham perdido alguém. E cada cruz que saía da oficina carregava uma história, uma semente de fé. E o incrível é que, quanto mais eu dava, mais Deus me abençoava. Eu nunca fiquei rico, mas nunca mais faltou nada. Mas um dia, algo aconteceu que me mostrou que Jesus ainda não tinha terminado comigo. Era um domingo de manhã, ensolarado. Eu estava na igreja, e o pastor começou a falar sobre perdão e propósito. Ele disse, há dores que não são castigo, são chamados. Naquele instante, eu senti o Espírito Santo me tocar de novo, com a mesma força da estrada de terra. E no meio daquela adoração, eu ouvi de novo, suave, doce, familiar, a mesma voz de anos atrás. Papai, não chora, eu tô bem. Eu congelei. Olhei para cima e senti as lágrimas escorrerem. Não era imaginação, era consolo. Era Jesus me lembrando, mais uma vez, que a morte não é o fim, e que o amor dele é tão real que atravessa até o que a gente chama de impossível. Naquele dia, saí da igreja com o coração leve, cheio de esperança. Eu sabia que nunca mais seria o mesmo homem de antes. Eu não tinha minha filha nos braços, mas tinha Jesus morando dentro de mim. E mal sabia eu que ele ainda ia me mostrar, de forma sobrenatural, que a vida dela não tinha sido levada em vão, que até o último respiro dela faria parte de algo muito maior. Alguns meses depois daquele domingo, algo começou a mudar dentro de mim. Eu já não acordava com aquele peso no peito. A dor ainda existia, mas agora ela era diferente. Era uma lembrança que apontava para a gratidão, não mais para o desespero. E foi nesse tempo que comecei a sentir um desejo forte de ajudar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo tipo de perda. Tudo começou de um jeito simples. Um rapaz da minha cidade, chamado Rodrigo, perdeu o filho de 3 anos num acidente parecido com o da Ana Clara. Alguém me falou sobre ele, e eu senti no coração que devia visitá-lo. Fui até a casa dele sem saber o que dizer. Quando cheguei, encontrei um homem com o olhar vazio, igual ao que eu via no espelho há alguns anos. Ele mal falava. Só me deixou entrar porque eu estava com uma pequena cruz de madeira na mão. Eu sentei ao lado dele no sofá, sem dizer nada por um tempo. E depois de um silêncio longo, falei apenas, eu sei o que é segurar um filho sem vida nos braços. Ele me olhou. Os olhos se encheram d'água e nós choramos juntos. Eu contei minha história. Do acidente, do ódio, da madrugada em que ouvi a voz de Deus, da transformação. E quando terminei, ele me abraçou com força e disse, você acha que Deus pode me perdoar também? Eu sorri e respondi, ele já perdoou, só está esperando você acreditar nisso. A partir daquele dia, algo começou a crescer dentro de mim. Eu percebi que meu testemunho não era uma cicatriz para esconder, era uma chave para abrir portas em corações que estavam trancados pela dor. Comecei a receber ligações de pessoas que eu nem conhecia, pedindo para conversar, para orar, para ouvir. E todas as vezes que eu contava o que vivi, eu sentia Jesus ali, presente, me dando as palavras certas. A marcenaria crescia junto. Agora ela tinha um nome, Oficina da Esperança. Não fui eu quem escolheu esse nome. Foi o Mateus, meu filho. Um dia ele disse, pai, parece que tudo que o senhor faz aqui dá esperança para alguém. Eu olhei para ele e entendi que, de alguma forma, Deus também estava curando o coração do meu filho através de tudo aquilo. Mas nem tudo foi fácil. Teve um período em que a oficina quase faliu. Um incêndio começou durante a noite, curto-circuito num dos equipamentos. Quando cheguei, parte do galpão já estava em chamas. Eu fiquei ali parado, olhando o fogo consumir o que eu tinha construído. E a primeira coisa que veio na minha mente foi, não de novo. Eu senti o medo antigo voltando, o medo de perder tudo outra vez.
Mas dessa vez foi diferente. Eu fechei os olhos e disse: Senhor, se for para recomeçar, eu recomeço. Mas não sem o Senhor. E, para minha surpresa, o fogo não se espalhou. O corpo de bombeiros chegou rápido e conseguiu conter as chamas. O que eu achei que seria o fim, acabou sendo o recomeço de algo ainda maior. Porque nos dias seguintes, pessoas da igreja, vizinhos e até clientes apareceram para ajudar. Recolheram doações, ferramentas, madeira e em menos de um mês, a oficina estava funcionando de novo. Quando reinauguramos, eu fiz questão de colocar uma placa bem visível na entrada. Tudo o que foi perdido, Deus pode restaurar. Essa frase virou o lema de tudo o que eu fazia. E foi impressionante como depois disso as coisas começaram a acontecer. Reportagens locais vieram conhecer a oficina e eu tive a oportunidade de contar publicamente o que Deus tinha feito na minha vida. E a cada vez que eu contava, sentia que algo sobrenatural acontecia. Não comigo, mas com quem ouvia. Pessoas me procuravam para dizer que, depois de escutar minha história, tinham decidido perdoar, voltar para a igreja, deixar o vício, recomeçar. Um dia, enquanto eu estava terminando uma cruz, recebi a visita de um homem de terno, bem vestido. Ele se apresentou como diretor de uma empresa grande de móveis planejados da região. Disse que ficou sabendo da oficina pela TV e queria fazer uma parceria. Eu quase não acreditei. Era a chance de expandir, empregar mais gente, mudar a vida de várias famílias. E quando perguntei a ele o porquê de estar me oferecendo aquilo, ele respondeu: porque eu vi o que vocês fazem aqui, e eu quero fazer parte disso. Foi ali que eu percebi o que Deus estava fazendo. Ele não estava apenas restaurando a minha fé, ele estava me mostrando que quando a gente entrega a dor para ele, ele transforma em propósito. E propósito atrai vida. Mas o mais marcante ainda estava por vir. Algumas semanas depois, participei de um evento na igreja, um culto ao ar livre. O pastor me convidou para dar um breve testemunho e eu contei tudo, do acidente, da perda, da voz de Deus, da oficina. No fim, pedi para quem estivesse ali e carregasse alguma dor, colocar a mão no peito e dizer: Jesus, me dá esperança. Centenas de pessoas fizeram isso. E naquele momento, o vento começou a soprar forte. As bandeiras tremularam, o céu ficou alaranjado, e eu senti uma paz que parecia vir do próprio céu. Enquanto o louvor tocava, uma garotinha de uns 5 ou 6 anos se aproximou de mim. Ela tinha o mesmo cabelo cacheado da Ana Clara. Me entregou uma flor e disse: Tio, Jesus mandou te dizer que ele cuida da sua filha. Eu congelei. Olhei para aquela menina e senti o coração disparar. Era como se Deus usasse aquela criança para me lembrar mais uma vez que a minha filha estava segura e que o amor dele continuava me cercando todos os dias. Naquele dia, eu voltei para casa chorando, mas não era tristeza, era gratidão. Eu entendi que o céu e a terra se tocam quando a gente decide confiar, mesmo sem entender, e que o mesmo Jesus que me encontrou no chão, agora me usava para levantar outros. E foi nesse ponto da minha jornada que uma revelação inesperada veio. Algo que me mostraria que a morte da minha filha não tinha sido em vão, e que Deus tinha preparado algo que eu jamais imaginaria. Alguns anos se passaram desde aquele dia na praça, o dia em que a vida parecia ter acabado para mim. Às vezes eu ainda acordo durante a noite e me lembro dela, o sorriso, a voz, o cheirinho do cabelo. Mas agora, quando isso acontece, o que eu sinto não é mais dor. É saudade, sim, mas uma saudade que me leva para perto de Deus, não para longe. A oficina da esperança cresceu. Hoje são mais de 20 pessoas trabalhando comigo, e cada uma delas tem uma história de recomeço. Quando eu olho para aquele galpão, para o som das máquinas, para o cheiro de madeira sendo cortada, eu vejo mais do que um negócio. Eu vejo redenção. Vejo o toque de Jesus em cada detalhe. Mas o que me marcou profundamente foi o que aconteceu num fim de tarde, no final do ano passado. Eu estava sozinho fechando a oficina quando encontrei um casal parado na porta. Eles estavam segurando uma cruz das que eu costumava doar. A mulher estava chorando. Eu me aproximei e perguntei se estava tudo bem. Ela disse: o senhor não me conhece, mas há 3 anos eu recebi essa cruz no hospital quando perdi minha filha. Eu guardei ela esse tempo todo
e hoje senti que devia vir aqui te agradecer. Naquele momento, eu percebi que a história estava se repetindo, não no sofrimento, mas na redenção. Eu abracei aquela mulher e disse: Deus sabe transformar as maiores dores em pontes para outras vidas. Ela chorou mais ainda, e nós oramos juntos ali mesmo, na calçada. Quando eles foram embora, eu fiquei olhando para o pôr do sol e pensei: Jesus, era isso que o Senhor queria me mostrar o tempo todo, né? Que o amor nunca morre, ele só muda de forma. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei o Mateus sentado no sofá com a Bíblia aberta. Ele olhou para mim e disse: Pai, quero te contar uma coisa. Decidi me batizar. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo um nó na garganta. Lembrei do menino que eu quase perdi para a tristeza, e agora ele estava ali, decidido a entregar a vida para Jesus. No dia do batismo, quando ele desceu as águas, eu não consegui conter as lágrimas. Eu senti que ali, naquele momento, não era só o Mateus que estava sendo renovado. Eu também estava. E foi nesse mesmo culto que o pastor falou algo que me acompanharia para sempre. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Cada uma delas é usada para regar o terreno do propósito. Eu olhei para o céu e imaginei a Ana Clara sorrindo. E no fundo do meu coração, eu ouvi novamente a voz dela, suave como sempre: Papai, eu te disse para não chorar. A vida seguiu, e com ela vieram novas bênçãos. A oficina começou a fazer parte de um projeto social da igreja, oferecendo emprego para pessoas em recuperação. Hoje, a cada cruz vendida, parte do valor vai para famílias que perderam alguém e precisam recomeçar. Eu nunca planejei nada disso. Foi Deus quem costurou cada detalhe, usando até as minhas falhas para fazer algo bonito. Um dia, durante uma entrevista na rádio local, o locutor me perguntou: se o senhor pudesse voltar no tempo e evitar o acidente, faria isso? Eu respirei fundo, fechei os olhos e respondi: o pai que eu era antes não conhecia Jesus como conhece agora. Se evitar o acidente significasse nunca conhecer esse amor, então eu escolheria conhecer Jesus. Ele ficou em silêncio por um tempo. E eu sabia que muita gente ouvindo do outro lado da rádio entendeu o que eu queria dizer. Não há dor tão profunda que Deus não possa transformar em propósito. Hoje, quando alguém me pergunta como eu consegui seguir em frente, eu sempre digo o mesmo: eu não consegui. Jesus me carregou. E é por isso que eu continuo contando a minha história. Não para relembrar a tragédia, mas para exaltar o milagre. Porque o milagre não foi ver minha filha voltar à vida. O milagre foi Deus ter devolvido a vida para mim. Se você me ouve agora e sente que perdeu tudo, eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Deus que me levantou pode levantar você também. Mesmo que pareça que acabou, não acabou. Enquanto ainda houver fôlego, há esperança. Fecha os olhos um instante, respira fundo e diz junto comigo: Jesus, eu entrego a minha dor nas tuas mãos. Transforma ela em algo bonito. Me faz novo, outra vez. Se você orou isso comigo, eu quero te dizer: você acabou de dar o primeiro passo para uma nova história. Escreve aqui nos comentários: eu confio em Jesus. Deixa essa frase ser o seu grito de fé hoje. E se essa história falou com o seu coração, compartilha. Pode ser que alguém, em algum lugar, esteja precisando ouvir exatamente isso. E não esquece: o amor de Deus não é o fim da dor, é o começo da cura. Porque sim, minha filha morreu nos meus braços, mas o que Jesus fez depois mudou tudo.